Capítulo 13. A máfia, o Vaticano e os Estados Unidos. Porque eles alistaram criminosos de guerra Stalin em um terço da Europa. Uma das principais agências ligadas a essa operação foi a máfia. A máfia fora revitalizada pelos Estados Unidos mesmo antes destes invadirem a Sicília. De fato, os Estados Unidos recrutaram a máfia junto com o exército dos Estados Unidos. Ela se tornou uma parcela do comando americano. Os mafiosos se tornaram os principais estrategistas dos inexperientes americanos. Eles exploraram os americanos com as falsas raposas sicilianas e a esperteza dos ansiosos homens de negócios, ávidos de qualquer oportunidade de fazer dinheiro. Eles aconselhavam os oficiais americanos, que nada sabiam a respeito da política local e italiana, levando-os a cometer deslizes da maior gravidade. Os mafiosos jamais deixavam escapar uma ocasião de ouro para fazer o dinheiro fluir. Logo que souberam dos passaportes e fábricas de vistos, eles entraram em campo com uma vingança. Sua esperteza na arte sutil de falsificação não conhecia igual. Eles trabalhavam para o Vaticano e até mesmo para os Estados Unidos. Graças à proteção dos Estados Unidos e à sua histórica falsificação, a máfia eventualmente prosperou até o ponto que no processo ela se tornou o poderoso império da máfia no futuro, o qual se expandiria pelo Atlântico durante as décadas futuras. Ela teve resultados políticos do maior alcance e importância para a própria Itália. Ajudou poderosamente a transformar a Sicília numa ilha semi-autônoma, onde a máfia imperava como soberana, afetando Roma e a administração italiana, inclusive a política externa da Itália. A relação da máfia com o Vaticano foi muito íntima durante muitos anos, não somente após a guerra, mas também durante a mesma. De fato, a máfia, em mais de uma ocasião agiu como uma fada madrinha para o Vaticano. O caso mais chocante foi quando ela ajudou o Vaticano a transferir toneladas de prata pura de Nápoles para Roma, a fim de evitar que os alemães a fundissem para pagar as despesas da ocupação alemã. O autor deste livro, que durante a guerra tinha um programa radiofônico diário para os partidários, avisando-os para atrapalhar os alemães que já estavam na Itália, foi para Nápoles em 1975 e visitou a catedral. Lá ele ficou chocado com um altar aparentemente feito de sólida prata pura. As toneladas de prata, o homem então lhe explicou, haviam sido salvas dos alemães que então ocupavam Nápoles, graças à máfia. Diante da estupefação do autor, o indivíduo então lhe contou o seguinte: o Vaticano, tendo ouvido rumores de que os alemães que ocupavam a Itália haviam planejado fundir a prata do altar de São Genaro, para pagar as despesas de ocupação na Itália do Sul, contatou a máfia e pediu-lhe ajuda. A máfia, cujos membros além de serem espertos homens de negócios são também muitíssimo religiosos, aceitaram a proposta do Vaticano com piedosa alegria. Visto como estavam cooperando com os alemães em várias operações secretas, eles foram permitidos por estes a transportar seus objetos, alimentos, artigos do mercado negro e congêneres, para o norte, isto é, até Roma. O resultado foi que a prata do altar foi transportada em caminhões da máfia até a própria entrada do Vaticano, onde foi depositada com segurança. Este autor fez indagações quanto à veracidade desta história. Durante a guerra ele havia feito muitas transmissões radiofônicas sobre os alemães, tendo testado a liquefação do sangue de São Genaro, que de acordo com a Igreja Católica era um milagre. Isso é tido como tal pela população napolitana. A última considerava com um bom presságio, se o milagre acontecesse, e, como um mau presságio se o sangue não se liquefizesse. Ele descobriu que a máfia, pela sua reputação, tinha trabalhado simultaneamente para 3 empregadores, os alemães, o Vaticano e os Estados Unidos. Essa era uma verdadeira obra-prima de cooperação internacional. O recrutamento da máfia deveria ter sido repreensível, tanto da parte dos Estados Unidos como do Vaticano, se não fora pelo fato de que, ao facilitar a fuga dos criminosos de guerra da Europa, cada um deles tinha o seu próprio objetivo.
Ao mesmo tempo em que os Estados Unidos desejavam resgatar esses criminosos para executar operações políticas contra a Rússia soviética e na iminente Guerra Fria, o Vaticano, conquanto pensando do mesmo modo fora motivado por um objetivo a mais. Era o de ajudar os ex-cooperadores políticos e religiosos que ele havia abençoado durante o reinado de terror sob o Império Nazista. As atitudes protetoras do Vaticano tinham sido aprontadas não apenas como aparente caridade cristã, mas também para a consolidação de sua recém-nascida aliança com Washington. A motivação básica de aliança tão estranha, Vaticano e Washington, que à primeira vista parecia muitíssimo improvável, poderia ser incompreensível se não fora a motivação levada em conta. Suas motivações conjuntas derivaram-se da necessidade de recrutar, tão enérgica como rapidamente, batalhões confiáveis e anticomunistas prontos para a luta contra a Rússia bolchevista. E onde poderiam o Vaticano e o Departamento de Estado americano encontrar prontos esses recrutas anticomunistas, a não ser, nas fileiras e nos arquivos dos derrotados anticomunistas da Europa, a saber, os fugitivos criminosos de guerra, que agora buscavam asilo nas Américas e nos Estados Unidos. Não tinham eles e seus camaradas atacado, ocupado e quase derrotado as hordas russas, em primeira mão, enquanto a América estava enviando bilhões para ajudar Stalin? Talvez agora os Estados Unidos, que tinham estado face a face com Stalin, tivessem finalmente verificado seu erro. Os fugitivos da Europa vencida agora estavam prontos para ajudar os Estados Unidos a retificarem esse erro, ou seja, ajudando-os a lutar contra a Rússia soviética, seu ex-aliado. Milhares, não necessariamente pró-nazismo, simpatizavam com os seus pensamentos. Muitos nos Estados Unidos diziam isso abertamente. O próprio Churchill concordava. O consenso geral era que Stalin havia se tornado uma ameaça não menos horrenda do que Hitler. O consenso foi apoiado, não por especulação, mas por fatos ameaçadores. A realidade encarada pelos aliados vitoriosos foi que Stalin havia engolido regiões inteiras. De fato, além de extinguir países independentes como a Estônia, Letônia e outros, ele havia ocupado já um terço da própria Europa. Ele havia transformado antigas nações soberanas como a Polônia, Romênia, Tchecoslováquia, Bulgária e Hungria em satélites russos. Movimentos foram feitos por Moscou para fazer o mesmo na Ásia, no Oriente Próximo, na África e até mesmo no hemisfério ocidental, como Cuba provaria eventualmente, não muito depois. Os Estados Unidos e o Vaticano se alarmaram e decidiram agir em uníssono. Os resultados foram os primeiros movimentos secretos, os quais, dentro de um curto período, ficaram conhecidos como a Guerra Fria. Esta culminou com a Guerra da Coreia dos anos 50 e a Guerra do Vietnã nos anos 60 e 70. O recrutamento de comprovados anticomunistas, entre os fugitivos criminosos de guerra, desse modo, fazia parte da grande estratégia pós-guerra do Vaticano e Estados Unidos. Mais do que caridade ou compaixão, ou até mesmo simpatia ideológica, isto se tornou uma campanha positiva estratégica para ambos os lados. Eles queriam recrutar o material certo para a iminente cruzada antissoviética do futuro próximo. Os batalhões compostos dos criminosos de guerra ainda radicalmente antivermelhos e antirussos, tornar-se-iam o rebanho da nova grande cruzada não contra a Europa hitlerista, mas contra a Rússia soviética stalinista, e um terço da Europa, agora sob o jugo do controle soviético. Nota do editor americano. A Rússia ocupava apenas os países que estavam na rota de uma invasão direta contra Moscou. A Áustria foi liberada pelos soviéticos, mas foi devolvida aos mesmos logo após a guerra e não se tornou um satélite soviético.